Vale, investidores e investidoras, não é clickbait o que você leu no título desse vídeo. Eu vou te mostrar na prática como ter ganhado quase R$ 800, literalmente de renda passiva, investindo em fundos imobiliários com 150 mil, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação, é somente uma estrutura que eu montei aqui para vocês enxergarem como é possível a construção de renda passiva e de você ter esse pinga-pinga acontecendo na tua conta, sem que você fique tão concentrado. Eu sei que é o argumento de muita gente lá no Instagram falando: Pedrão, pô, eu não consigo ter essa concentração que você tem, mas porque você trabalha com isso, você acompanha o mercado, você cria umas teses. Eu não tenho tempo para fazer isso e eu quero mitigar o meu risco diversificando, porém alocando de forma inteligente e sem pulverizar os meus ganhos. Então esse vídeo aqui é para você. Beleza? Então, como vocês estão podendo ver aqui, eu trouxe alguns ativos, sendo mais específico, 16 ativos, 16 fundos imobiliários que seguiram alguns parâmetros, alguns filtros aí para fazerem parte dessa seleção. Vocês devem estar se perguntando aqui dos pesos, né? Por que esses ativos aqui em específico? Em resumo, os filtros iniciais foram basicamente a liquidez dos fundos, o patrimônio que o fundo tem e os riscos frente a um cenário econômico brasileiro. Então todos esses ativos que estão aqui, eles foram escolhidos com uma abordagem top-down, olhando ali para o cenário macroeconômico e descendo até chegar no setor em específico. E claro que a seleção desses ativos se deu aí por uma taxa interna de retorno. Obviamente não vou me adentrar tanto nessa metodologia, mas resumidamente o retorno esperado para isso daí foi o quê? Pegando o título mais longo do Tesouro, acrescentando um prêmio de risco como investidor, isso vai te dar uma taxa interna de retorno, beleza? Mas claro que tem, além disso, tudo ponderado pelo risco, exatamente essa atratividade que é feito o peso pelo risco setorial, mas claro que se olha potencial de retorno frente a esse cenário. Então vocês podem perceber, por exemplo, que tem bastante fundos de shopping, HSML, HGBS, XPML, tem o Vinci aqui também. Então assim, é exatamente essa retomada pós-pandemia do setor de shopping faz com que o retorno esperado para isso seja interessante. XPML, por exemplo, no auge da pandemia, ele deu uma segurada na distribuição de rendimentos, mas isso, obviamente, para fazer frente àquele cenário que ainda está uma coisa não tão clara. Imagina o que a gente passou, principalmente para os gestores, era algo nebuloso. Então, é melhor segurar, reter e ter uma solidez em caixa do que simplesmente ir realizando uma distribuição para satisfazer meramente os cotistas. Tem que pensar também em toda a gestão do patrimônio do fundo. Tem que olhar a vacância, né? Obviamente, é interessante que a vacância não tenha aumentado, no máximo ali congelamento dos contratos, mas nenhum cancelamento no período. Tem que olhar a quantidade de imóveis, localidade, porque você não vai querer investir em um fundo que tem majoritariamente seus imóveis localizados em Macaé, né? Uma região no Rio que vem sofrendo bastante. Tem um fundo aí que perdeu o contrato com a Petrobras e basicamente encerra, né? Mata o fundo, por assim dizer. Tem que ver também a tipicidade dos contratos, né? A forma que esses contratos foram feitos. Alguns fundos você pode encontrar contratos atípicos, que de forma bem resumida, contratos atípicos são aqueles contratos onde, se o inquilino resolve sair, ele vai ter que pagar o saldo devedor que estava ali presente até o final daquele contrato. Então, você tem que olhar também essa duração dos contratos, ver a qualidade dos imóveis, né? Como eu falei anteriormente, se estão bem localizados, se o fluxo ali é muito bom para a atividade desempenhada por aquele inquilino. Tem que ver a maturidade dos imóveis, se são imóveis que estão precisando de alguma reforma, se são imóveis novos, se o fundo vai ter algum dispêndio nos próximos anos para fazer alguma revitalização. Enfim, são coisas que você precisa olhar. Tem a questão da liquidez desse fundo em bolsa. Então, assim, é uma seleção de ativos pautada na atratividade, leia-se aí o risco, que define nada mais do que o peso frente ao risco setorial e também a essa abordagem top-down, né? Essa abordagem da análise de conjuntura macroeconômica. Não vou entrar muito
a fundo nessa metodologia, porque não é o intuito desse vídeo aqui, tá? Mas eu falei resumidamente o que é. Para se chegar nesses pesos aqui, parece relativamente simples, né? Mas depois de tudo isso que eu falei, parece que complica. Quando a gente fala de filtros iniciais, pega ali, só liquidez, patrimônio e risco, é simples. Mas vocês puderam enxergar, vocês puderam ver que não é tão simples assim chegar a esses pesos. Tem toda aquela metodologia com base naquilo que eu falei do prêmio de risco, com o benchmark do título mais longo do Tesouro, para você ter a tua TIR, né, a tua taxa interna de retorno. Então tudo isso é algo que você precisa levar em consideração. E eu coloquei essa parte dos pesos, por quê? Por que eu deixei explícito aqui para vocês? Justamente para vocês perceberem que a ideia de uma alocação de ativos é não ter uma concentração que possa eventualmente te causar certo desconforto. Então, imagina, nenhum desses ativos aqui tem mais de 10%, né? Mas imagina que você tem um ativo aí, e muitas pessoas já mandaram mensagem, pô, Pedrão, determinado ativo aqui tem 30% da minha carteira. Você tem 30% do teu capital investido alocado em um ativo. Isso já é risco demasiado. Então você tem que controlar esse teu risco. Mais do que isso, você tem que começar controlando a tua ganância em querer ganhar com aquilo. Obviamente que se você quer uma concentração, é interessante que você faça a diversificação com o tempo. Mas diversificação não é quantidade de ativos. Eu trouxe aqui 16 ativos para vocês, para um exemplo. Mas com um capital de 150 mil, você já consegue ali um rendimento de R$ 791,95, investindo majoritariamente em fundos imobiliários, tá? Se você investisse esse valor em ações, obviamente que mudaria completamente aqui o cálculo. E outra, as ações não pagam mês a mês, né? Tirando algumas empresas ali, Bradesco, Itaú, que pagam, mas não é da característica das ações pagarem mês a mês, o que já é uma característica dos fundos imobiliários. Lembrando, já gravei vídeo, tem aqui no canal, os fundos não são obrigados a distribuírem mês a mês, tá? Eles têm que distribuírem 95% do lucro auferido no período, mas é o semestre. Eles resolvem fazer essa amortização mês a mês, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu falo sobre isso. Então, levando em consideração aqui, vou pegar o IRDM como exemplo, tá? Fundo aí que muita gente gostou, porque final do ano passado para cá, o IGPM estourou, ajudou bastante os CRIs que o fundo tem. É um fundo que tem uma gestão bem ativa, né? E, basicamente, você investindo ali R$ 11.176,38 ao preço do fechamento de sexta-feira de R$ 137,98, você conseguiria ter 81 cotas. O último rendimento de abril, 11,16, um recebimento aí, um pinga-pinga na conta no mês de abril de R$ 93,96. E eu ainda fui além, vou aqui levar para o lado para mostrar para vocês. Eu trouxe o que cada um desses fundos distribuiu nos últimos 12 meses e o yield, levando em consideração essa distribuição com a cotação, lembrando, fechamento de sexta-feira, tá? Então, o IRDM, ele pagou ali R$ 13,95 nos últimos 12 meses, ou seja, é um baita rendimento, né? Dos 16 fundos que estão aqui, é o fundo que mais distribuiu, seguido ali pelo RSR11, né? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, que pagou R$ 13,11, é esse fundo aqui mesmo. Então, assim, vocês percebem o quão gritante é o IRDM, que também é muito impactado ali pelo IGPM, né? Por essa alta dos CRIs que estão no portfólio. Dando aí um yield, dividindo esse rendimento dos últimos 12 meses pela cotação do fechamento de sexta, de 10,11% de yield, tá? Então é um yield extremamente bom, mas lembrando que é um fundo que tem uma gestão ativa. Então muita gente começou a olhar para o IRDM justamente depois dessa alta aí do IGPM. Mas você pode ter, por exemplo, o HGRU, um fundo ali de renda urbana. É um fundo de laje. Então, se você tivesse ali R$ 12.437,25, você teria 103 cotas, 0,68 de distribuição em rendimentos,
R$70,04. Então, tudo isso daqui, os 16 fundos imobiliários, eles dão aí um rendimento, proporcionaram um rendimento em abril de R$ 791,95, dando um yield para essa carteira de 0,53%, ou seja, é um baita de um yield. Contazinha de padeiro, vamos fazer aqui rápido, pega isso daqui, multiplicando por 12, botando aqui em percentual, né, basta multiplicar por 100, botando mais algumas casas, 6,34%, que é o yield aí ao ano, né, dessa carteira aqui. Considerável, né, principalmente levando em consideração a Selic que nós temos hoje, mas como eu falei, é um cálculo de padeiro aqui simplesmente para fazer uma média, né, de yield que você teria ao ano. É um yield muito bom e lembrando, quanto mais você aumentar o capital investido, ou seja, pode parecer um dispêndio, aqui o retorno vai ser maior. Então, por exemplo, 150, vamos dobrar isso daqui. Vamos colocar que tenha 300 mil investido em fundos imobiliários nesses 16 fundos aqui. Olha lá, já deu R$ 1.589,22 em abril, tá? Tô falando em abril, mas isso daqui basicamente não vai fugir muito, porque tem muitos fundos também, como XPML, tá? Pagando 15 centavos aqui, o Vice pagando 25 centavos. São fundos de shopping, fundos que sofreram bastante com a pandemia, assim também como o HSML, o HGBS, fundos que sofreram bastante na pandemia, mas que com uma retomada dessa atividade econômica, ou seja, aquilo que eu falei lá dos filtros, tá? O potencial de retorno frente ao cenário, isso daqui tende a aumentar. Então é interessante que você vá investindo. E muita gente pergunta o seguinte: Pedrão, mas e se um desses fundos aí valorizar demasiadamente, tomar uma proporção grande na minha carteira, como é que eu faço para equilibrar? Porque tem muita gente que define o seguinte: aqui ó, tá definido por esses pesos, mas você pode fazer o seguinte: eu quero ter 10% em cada um dos fundos, né? Eu quero ter 10 fundos e eu quero ter 10% em cada um. Pronto, é uma alocação. Tá? Você está definindo um peso, você quer ter 10% do capital investido naqueles 10 ativos. É um tipo de alocação que você pode fazer. Tá? Isso daqui envolveu um cálculo, né? Toda uma metodologia por trás, mas isso que eu falei, eu quero 10 ativos, 10% de peso em cada um, show. Mas e se eventualmente um desses fundos chegue a ter uma participação de 20%? Muita gente fala, eu vou vender porque tomou uma proporção demasiada na minha carteira e vou me sentir mais confortável se eu vender. Mas lembre-se, a quantidade que você recebe, ela é proporcional à quantidade de cotas que você tem. Se eventualmente algum fundo aqui, vou usar como exemplo o HGRE, tá? Só como exemplo. Se você vende a quantidade de fundos que você tem, obviamente que o seu recebimento ele vai ser menor. Eu prezo, tá? Eu acho mais interessante que você faça uma diversificação, né, que você reduza essa participação com novos aportes, tá, nos outros ativos, e que você simplesmente esqueça aquele ativo na carteira. Pode ser o investimento naqueles ativos que ficaram para trás e você quer fazer com que a proporção deles vá aumentando, porque em determinado período, cenário, ali aconteceu alguma coisa, eles caíram muito, mas óbvio, você vai entender por que está acontecendo. Você tem que ter uma quantidade de ativos que você consiga ter um mínimo de análise possível, tá? Que você consiga acompanhar. No caso dos fundos imobiliários, que você consiga pelo menos tirar ali algumas horinhas no seu fim de semana para você ler os relatórios gerenciais que são emitidos mês a mês. Então, se eventualmente o teu aporte não fizer tantas cócegas assim, você fala, Pedrão, mas meu aporte não é lá tão interessante. Talvez seja interessante você começar a pensar o seguinte: esse rendimento aqui, nos primeiros anos, você não pode usar, tá? Porque você tem que reinvestir, você tem que fazer a bola de neve crescer. E esse montante com o teu aporte, imagina, você aporta R$1.000, quase R$800, R$791 aqui. Já tem um aporte aí de quase R$1.800, o que já te ajuda a realizar uma divisão bacana. Claro, você não precisa fazer R$1.800 dividir
em 16 ativos. Enfim, pode colocar em 2, 3, enfim, uma quantidade ali que você consiga a cada mês fazer aportes alternados, né? Mas o interessante é que você tenha um racional do porquê que aqueles ativos estão compondo a sua carteira, né? Então, como você pode ver aqui, né, esses yields que nós temos aqui, os menores e o que fica gritante, né, bem latente aqui, são os fundos de shopping, né? Os fundos de shopping ficam bem abaixo. Aí, aqui é o HSML, aqui, aqui é o XPML e aqui é o HGBS. E aqui é o Vinci. Então a gente começa a perceber que os fundos de shopping eles sofreram bastante na pandemia. Exatamente, eles têm uma participação maior aqui dentro dessa carteira por causa daquela expectativa de retomada da economia. Lembrando, análise top-down. Mas assim, no geral, você pode ver que são yields muito bons, né? São yields que você consegue ter um retorno expressivo e o melhor de tudo, o que eu sempre falo para vocês, sem a necessidade de ficar girando carteira, sem essa loucura de ficar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que comprar no fundo, eu tenho que vender no topo, aí o cara não sabe fazer, compra no topo, vende no fundo, perde dinheiro, sai da bolsa, fala que é cassino. Não é assim que as coisas funcionam, beleza? E aqui, ó, você já vai ter, ó, não estou considerando valorização, tá? Lembrem-se disso. Isso daqui não está levando em consideração valorização. Não tem um boom como as ações proporcionam, porém, você tem um lastro ali que majoritariamente aqui está em imóveis. E mesmo os CRIs, né, os fundos que investem em recebíveis imobiliários, esses recebíveis eles têm um lastro que se iniciou em alguma projeção, em algum desenvolvimento imobiliário. Então, fundos imobiliários é algo que pode te proporcionar uma dinâmica muito interessante, principalmente se você está focado em renda. Então, essa é a ideia, a concepção de que com 150 mil reais, se você tem aí 150 mil reais investidos integralmente em fundos imobiliários e você não conseguiu atingir 790 reais em abril, alguma coisa aí você fez errado na sua alocação, tá? Se você investiu esse valor em fundos imobiliários e você não conseguiu em abril algo próximo a isso, alguma coisa ali ficou errado, alguma estratégia não foi muito coerente, né? Talvez você pode estar muito concentrado em algum ativo que não vai te dar um retorno muito bom. Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui era explanar rapidamente, né? Acabei tomando mais tempo do que eu havia planejado, mas a ideia era para deixar claro para vocês que quem está focado em renda e está sendo mais imediatista, né? Alguém que não quer esperar para uma previdência, focar o quê? Em aumentar a capacidade de aporte. Como é que você aumenta essa capacidade de aporte? Você se qualificando, você investindo em si, conseguindo promoções ou conseguindo um emprego melhor para que você ganhe mais e, consequentemente, o seu aporte também aumente. Você pode usar tranquilamente os fundos imobiliários como uma geração de renda passiva que vai te ajudar a dar um boom legal aí nos teus aportes, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha nas suas redes sociais, vai ajudar bastante o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo.